Eu quero falar algo que Deus falou ontem ao meu coração, e eu meditando nessa palavra, porque às vezes a gente acha que somos merecedores de alguma coisa, e quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, a gente fica um pouco frustrado e triste, desanima, e outros até retrocedem. E nós precisamos ver alguns exemplos na Bíblia daqueles que alcançaram os propósitos de Deus, por onde eles passaram, o que aconteceu com eles, o que se passou na vida deles, para vocês entenderem que muitas coisas que nós passamos faz parte da nossa vida. E uma coisa que eu tenho percebido é, a palavra do Senhor diz que o justo jamais, jamais mendigará um pão. Algo que eu tenho entendido também é, o justo jamais, jamais será envergonhado. Quando nós falamos de justo, nós não estamos falando de uma pessoa que se justifica por si próprio. Nós não estamos falando de uma pessoa que bate no seu peito, no seu ego e diz, eu sou o que sou, eu sou melhor. Não, esse não é o justo. O justo é aquele que é justificado por Cristo Jesus e que ama a justiça de Deus. Amar a justiça de Deus é um pouco diferente do que pensamos. Vamos lá, eu citei esse exemplo aqui domingo, eu vou falar de novo. Davi, por certa feita, o Senhor veio fazer um acerto de contas com ele e perguntou para ele assim, você quer passar pela justiça do homem ou pela justiça de Deus? E o que ele falou? Pela de Deus, porque o homem é falho e injusto. Porque infelizmente com nós é olho por olho, dente por dente. Nós às vezes queremos pagar o mal com o mal. É muito difícil, não digo que é impossível, é muito difícil a gente chegar no nível de Estevão. Quando ele estava sendo apedrejado e tomando, irmãos, as pedras de Israel não são pequenininhas não, são pedras grandes, tá? São pedras grandes. E aquele homem estava sendo apedrejado e o sangue escorrendo, e ele tomando pedrada, a sua cabeça balançando, e ele dizia assim com o sangue escorrendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, isso não é eles, é o que está neles. Por isso que a palavra diz que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então, se entendermos um pouco disso, nós vamos receber um pouco da misericórdia de Estevão, de Deus que estava em Estevão. Porque aquele homem, para ele dizer assim, olha, tem misericórdia desses que estão me apedrejando. Irmãos, vamos ser sinceros, às vezes uma palavra mal colocada para nós, a gente já fecha a cara, vira o rosto, faz um bico, e isso quando não conversa mais com a pessoa. É ou não é? Uma palavra mal colocada, ou então se passou perto, a pessoa está preocupada com a mãe que está passando mal, ou preocupado com alguma coisa, passa perto de alguém, se não cumprimenta, e a pessoa não sabe o que a outra está passando, e de repente já entra no coração dessa pessoa, ela não gosta de mim, essa pessoa não me quer bem, essa pessoa não vai com a minha cara. Então o ser humano é uma caixinha de surpresa, que na qual você nunca vai se conhecer a si próprio. É por isso que às vezes temos atitudes inesperadas, e às vezes, depois que fazemos ainda pensamos, fui eu que fiz isso? Fui eu que falei isso? Por isso que o coração do homem é terra que ninguém pisa. Uma hora está contente, daqui mais uma hora está triste. Uma hora está pulando de alegria, daqui pouquinho já está dando umas respostas meia dura para as pessoas. Está tudo bem, está sorrindo no dia, no outro dia. Nós verdadeiramente, a nossa alma, ela tem que aprender muito com Deus. E você sabia de que uma pessoa, para ela vencer na vida,
ela tem que ter ânimo. Uma pessoa desanimada, ela não consegue nada na vida. Uma pessoa desanimada, ela não atrai coisas boas para a sua vida. Uma pessoa desanimada, ela vive perdendo as suas batalhas. Isso quando vai para a batalha. Porque o desanimado, nem para ir para a batalha, ele quer levantar. E se tem uma coisa que Deus sempre tentou levantar no ser humano, em sua palavra, foi o ânimo. Por quê? Porque Ele sabe que o desânimo acaba com o ser humano. E essa é uma arma espiritual muito forte que Satanás usa para poder prender uma pessoa, ou até mesmo roubar a vida e os objetivos dessa pessoa. Você já percebeu que uma pessoa que sempre está animada para tudo, uma pessoa que está sempre disposta a tudo, pode vir o que vier, essa pessoa está sempre agitada? É uma pessoa que você fala, pode falar com fulano de tal, ciclano, que aquele ali é pau para toda obra. Está animado para tudo, pode acontecer o que for, pode cair o mundo, pode vir o furacão, que ele está animado. Essa pessoa, ela sempre é lembrada. Esse tipo de pessoa sempre é lembrada. Eu tenho uma frase comigo que eu gosto muito. Quem não é visto? Quem não é visto? Não é lembrado. Agora te pergunto eu, como é que o céu se move? Como é que o céu se move? Oração. Queremos ser lembrados por Deus o tempo todo. Queremos que Deus olhe para nós o tempo todo. Queremos que Deus responda todas, não é orações, porque às vezes a gente nem ora. Queremos que Deus responda todos os nossos caprichos. Deus deve olhar lá do trono e deve falar assim: quem não é visto, não é lembrado. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o justo. Suas provas e lutas. Calma que eu vou falar. Suas provas e lutas o conduz a grandes vitórias. E todo justo, quando é provado, o objetivo de Deus é de honrá-lo. Escreve isso. Suas provas e lutas, o justo, suas provas e lutas, os conduz a grandes vitórias. E todo justo que é aprovado por Deus, o objetivo de Deus é honrá-lo. Lembra que eu disse aqui uma vez, aos que estavam acordados, que às vezes a gente pede para Deus para tirar os desertos da nossa vida, e que nós não podemos fazer isso, porque quando a gente pede para Deus tirar os desertos, nós estamos pedindo também para Ele tirar Canaã, porque não existe Canaã sem deserto, não existe promessa sem guerra, não existe vitória sem luta, não existe honra se não houver batalha. E às vezes a gente pede: Senhor, me tira desse deserto, Pai. Por quê? O próprio Senhor Jesus disse: Pai, se for possível, afaste de mim este. Todavia não seja feita, mas a... Jesus estava num momento de alegria? Ele estava num momento de muito sofrimento. Era a vontade de quem que ele passasse? Vontade de Deus, vontade do Pai. Por quê? Para que Jesus alcançasse o nível de glória que estava proposto para ele, ele tinha que passar aquilo. Existem coisas na nossa vida que nós temos que passar
para chegarmos onde Deus quer que chegamos. Todo mundo quer ser muito bem sucedido na vida, mas ninguém quer estudar. Todo mundo quer ser governador, quer ser senhor, mas ninguém quer ser servo. José só veio a ser governador porque ele se pôs na posição de servo. A Bíblia diz assim que o Senhor tirou de cauda e colocou por cabeça. Todo mundo quer ser cabeça, mas ninguém quer passar a ser cauda. E quero te dizer algo. Aquele que quer ser o maior, que seja, a matemática de Deus é totalmente diferente. O apóstolo Gésio, ele falou assim: realmente, Rogério, tem algo que a gente precisa parar para pensar. Chega uma pessoa e fala assim: irmãos, o que aparece de gente no meio do caminho fala assim: ora por mim, o que você tem? Não, não tenho nada, eu quero o que você tem. Tem muita gente. Ora por mim, eu não tenho nada, eu quero o que você tem. A gente ora, normal, mas o Gésio falou uma coisa, verdade. É verdade, irmãos. Se você quer alcançar o que os outros têm, faça o que eles fizeram. Eu conheço história de gente milionárias. Uma delas mora aqui em La House Point. Esse homem, quem lembra de uma locadora que tem aqui atrás, que está até meio abandonada, estava cheia de plywood, aqui na 48 com a Federal? Tem uma locadora aqui que era da Hollywood Video na época, não era? Está ali até hoje. Se você entrar naquela rua, vira à direita, mais umas duas à esquerda, você vai lá no final, você vai chegar em La House Point, numa rua sem saída. O Alexandre, que era aqui da igreja, trabalhou lá. O Pedro, com a Meire, quem conhece, trabalhou lá. Esse cara, ele fez o seguinte: ele trabalhava para uma companhia de vender passagens e vender pacote de turismo, de cruzeiro, saía na rua para vender pacote. E assim ele fez. E ele foi vendendo, só que ele era um cara sonhador. Ele já estava vendendo para saber como é que vendia, porque um dia ele queria fazer o mesmo. Nada de errado, nós estamos na América. Você tem opção. Você tem a opção de fazer o que você começou fazendo e morrer fazendo o que você está fazendo, ou de você sonhar e ser diferente, porque só vence quem sonha. Vou dizer mais, só vence quem sonha. Quando eu digo vencer, eu estou dizendo que você pode continuar no seu trabalho, mas um dia você vai colocar gente para trabalhar para você, você vai ficar em casa. Aí você fala amém, né? Então este homem, eu sei como arrancar amém de vocês. Tem gente que estava dormindo, cochilando, amém. Conectou na estação. Este homem, ele começou a vender pacote. Ele começou a vender pacote de turismo, Ele teve a companhia dele. Começou a ganhar dinheiro. Ele comprou uma casa em La House Point de $8 milhões. Barato, né? 8 milhões de dólares a casa que ele comprou. Agora, olha que interessante. Ele mandou derrubar ela todinha no chão. Ele pegou mais 8 milhões de dólares cash e construiu do jeitinho que ele queria. No fim da rua. Chegou para o vizinho e falou assim: quanto você quer para sair daqui? A casa valia 1,5, a pessoa pediu 3. Pode ir embora, a casa é minha, vai embora. Chegou para outra vizinha: quanto você quer para sair daqui? Tanto. Pode ir embora, a casa é minha. O fim da rua, o círculo da rua é todinho dele. Ele colocou a sogra. Isso aqui é amar a sogra. Teve um negócio interessante no Brasil, irmãos. A gente estava numa igreja e ali assim, muita gente sendo curada, muita coisa linda acontecendo. Jesus curou o pastor, curou a pastora, curou o sogro e curou a sogra. O homem levantou e falou: irmãos, eu não tenho dúvida de que Jesus está aqui, está curando até sogra hoje, irmãos. E o pior é que ele falou mesmo, era a sogra dele. Então, este homem, ele foi um homem que sonhou. E ele simplesmente começou como? Vendendo, trabalhando.
Então, se nós não colocarmos objetivos na vida, eu não estou dizendo que a gente tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está na América, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu vou falar de novo. Você está na América, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Você não entendeu, né? Isso é uma frase de um judeu. Hã? Yes. As pessoas mais prósperas não põem a mão em nada, só pensa. Nós estamos na América. Se você trabalhar demais, você não tem tempo. Existe um tempo determinado debaixo do sol para todas as coisas. Trabalhou demais, junta o dinheirinho e guarda. Não sei por que eu estou falando isso, mas depois eu vou cobrar a aula, hein? Trabalhou demais, juntou um dinheirinho, investe ele, multiplica. Parábola dos talentos. Mas o problema é que nós, brasileiros, ganhamos 20 e gastamos 40. Já entra um mês devendo. E depois está atrasado com tudo. Sendo que a Bíblia diz que nós temos que guardar em celeiros. Deus levanta José, leva para o Egito e fala assim: olha, rei, vai vir 7 anos de muita fome. E aí, José, o que a gente vai fazer? É simples, meu rei. Pega 7 anos, acha com sabedoria e multiplica tudo que você tem, que no 7 de fome vai ser os 7 anos das suas maiores oportunidades da vida. Na época que houve a quebra dos estates, dos real estate, dos negócios aqui, eu tinha um apartamento na Sempre que valia 120, chegaram a me oferecer ele por 19. Casa que valia 700, chegaram a vender por 130. Foi um momento que para crise, para alguns, momentos de oportunidades para outros. A gente nunca sabe o que está por vir. É por isso que, falando do mundo espiritual, Jesus diz assim: existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ele não está querendo dizer assim: jejua no dia que você precisar. Jejua na hora que você está na frente do demônio. Peraí, demônio, fica aí. Você vai dar uma jejuada, dar uma orada, fazer alguma coisa, daqui a pouco volta. Não é isso que ele está querendo dizer. Você tem que estar sempre preparado. Porque o dia de amanhã você não sabe, tanto do lado bom, quanto do lado ruim. A Bíblia diz que o dia ruim vem tanto para o justo. O problema não está no dia ruim. O problema está onde está a sua confiança. Porque o dia ruim vai vir para todo mundo, irmãos. Só que diz a Bíblia que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, que tem a marca do sangue do Cordeiro, que é servo de Deus, que é justificado por Jesus Cristo de Nazaré, nada vai te atingir. Se a gente se apoiasse, aplauda ao Senhor, se a gente se apoiasse nessa palavra, irmãos, poderia vir o furacão que for, poderia acontecer, seja lá o que for, que a gente iria descansar no Senhor. Irmãos, aquela palavra que eu preguei aqui antes de ir para o Brasil, e ficou muito forte no meu coração aquela palavra. Gênesis 28. Não abre não, só ouça. Gênesis capítulo 28, do versículo 10 em diante, aonde Jacó ele está fugindo do seu irmão Esaú, que queria matá-lo, porque ele trapaceou, mas infelizmente, na verdade também, Jacó, ele estava no momento de oportunidades, e Esaú estava em crise. O que Esaú fez? Do que adianta eu ter tudo que eu tenho e morrer de fome? Então vamos fazer o seguinte: me dá um prato de comida que eu te dou a minha primogenitura, eu te dou tudo que é de direito meu. E ali, ele o fez. Seu pai já estava cego, não via mais nada. Esaú era um cara muito peludo, Jacó não tinha tanto pelo. Matou um novilho, pegou o pelo, grudou no corpo, chegou para o papai: pega aí, papai. Os pelos parecem de Esaú, mas a voz está diferente. Mas tudo bem, vou te abençoar assim mesmo. Foi embora. Dali para frente, Jacó começa a correr do seu irmão, porque ele sabia que o que ele tinha feito era errado. Trapaceou. Só que Jacó chega no momento que ele sobe no monte, e ele pega uma pedra e descansa naquela pedra, que no qual nós entendemos que é Jesus Cristo. Irmãos, aí é que está o segredo. O dia ruim pode vir, mas quem tem Jesus Cristo sabe que descansa nele. Essa é a verdade do cristão. Pode passar o que for. Lembrei do pastor Dovadil Gomes. O pastor Dovadil ouviu o testemunho da minha mãe, quando minha mãe, em 2004, fez uma cirurgia aqui nos Estados Unidos,
uma das primeiras cirurgias de mal de Parkinson. Colocou um aparelho que veio da Europa, doaram para ela, $150 mil, $250 mil a cirurgia toda, doaram tudo para ela, não tinha seguro, não tinha nada. O pastor Dovadil teve, fazer acho que 3 ou 4 pontos safena, teve um heart attack. A única coisa que ele falava era, a dona Neponésia venceu, eu também vou vencer. A dona Neponésia venceu, eu também vou vencer. Ele foi para dentro do hospital com heart attack, lembrando do testemunho. Ele estava descansando em quem? Em Cristo. Está vivo até hoje. Eu estou falando coisa de 20 anos atrás. Se fosse um homem que não tivesse fé em Deus, ele tinha morrido. O dia mau vem para todo mundo. Não tem como anular. Se o furacão vier, irmãos, deixa eu dizer algo para você. A gente tem que entender que a palavra do Senhor é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Quando o Senhor, Ele lançou uma das últimas pragas sobre o povo do Egito e disse assim, vai morrer todo primogênito. Ele disse assim, aquele que tiver a marca do sangue do cordeiro na casa, nos umbrais da casa, a morte não. Aí é que está a diferença. É possível, irmãos, é possível passar um furacão e derrubar muitas casas e a sua ficar de pé. É possível. Não é o que a gente quer. Não. Mas a gente também não tem culpa daqueles que desprezam o Senhor. Não estamos querendo dizer que nós somos melhores. Não. Mas a Bíblia diz que aquele que serve o Senhor habita no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente descansará. Então, irmão, descansa no Senhor, porque o que você está passando nada mais é, nada menos do que prova, e o Senhor vai te aprovar, e você vai chegar num tempo que é onde o Senhor vai te honrar, e agora você vai entender isso na Bíblia, no nome de Jesus, amém? Abra a palavra do Senhor, aplauda Ele. Abra a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20 em diante. Vou tentar ser breve, porque hoje é aniversário de Samuel, ele falou que vai pagar pizza para todo mundo. Tranca a porta de trás para ele não ir embora. Né, Marcão? Ele falou para você também? Falou. Amém. Vamos lá. 2 Crônicas 31, versículo 20 e 21. Diz assim. E assim fez Ezequias em todo Judá. E fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar a Deus, ele o fez de todo o seu coração e foi bem sucedido, prosperou. Pensa num cara que agradou a Deus. Multiplica por 2. Esse era ele. Agora vamos continuar. Depois você acha que você passa coisas que Deus é injusto com você, né? Então vamos ver o que esse cara passou. Senaqueribe invade Judá, capítulo 32, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas e desta verdade veio Senaqueribe. Senaqueribe representa o opressor, tá? Escute isso. Senaqueribe representa o opressor, que traz opressão e faz a pessoa entrar em depressão, ao ponto de desistir da vida e querer se matar. Era isso que este homem estava vivendo. Depois dessas coisas, dessa verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Ou seja, a intenção dele era fazer todo mundo escravo e destruir as cidades. O papel do inimigo de antigamente era conquistar os lugares, saquear o povo, levar o povo e destruir toda a cidade. Vendo, pois, o rei Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a lutar contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes, seus homens valentes, para que se tapasse as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, e tapou-se todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou, e edificou todo o muro quebrado, e até as torres, e levantou um muro por fora,
E levantou o muro por fora e fortificou Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Veja bem, este homem, de repente, ele estava sendo perseguido por um povo e por um rei que chamava Senaqueribe. Este homem, a fama dele era terrível, e ele sabia muito bem que eles não tinham condições de lutar contra esse povo. Só que um homem, viu tudo diferente de todo aquele povo que estava vendo, que no qual aquele povo estava vendo o seguinte: vamos morrer, vamos ser destruídos, alguma coisa vai acontecer. E diz a Bíblia que nesse versículo que acabamos de ler, se não me falha a memória, o 5, ele se animou, ele se levantou, ele recobrou o seu ânimo, ele não desistiu, ele não entristeceu, ele não correu, ele foi para cima e ele disse: não, nós não podemos deixar isso acontecer. Se você quiser entender um pouco de Deus, você tem que viver esses momentos que você passa de guerra e de luta. É o momento que você tem que recobrar todo o seu ânimo, se levantar e se animar e dizer: não, eu não vou parar, não vou desistir, porque isso vai ter que acabar, alguma coisa vai ter que acontecer. E você pode ver que o próprio povo de Israel, quando saiu do Egito, eles começaram a murmurar com Moisés, começaram a reclamar com Moisés, e Moisés chega para Deus e diz: Senhor, e aí, o que eu faço? E o Senhor disse para ele o quê? Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Mas o povo estava com medo de marchar porque ali tinha o mar. O povo estava com medo de voltar porque ali estava o exército inimigo. O que eles tinham que fazer? Entrar na água. Mas por causa da ordem de um homem que ouviu a voz de Deus, que foi Moisés, porque Deus não falou com o povo, Deus falou com Moisés, falou com um homem. E é isso que eu estou tentando dizer para você. Às vezes você está cercado por uma multidão de coisas negativas, de palavras negativas, mas você pode ser este um homem que ouça a voz de Deus, e Deus pode mudar o curso da sua vida. Aplauda Ele. O nosso problema é que a gente quer ver uma multidão, quer ver tudo favorável para que as coisas aconteçam, quando na verdade a gente precisa ver nada, a gente precisa crer. Ainda que esteja tudo negativo, tudo contrário, tudo morrendo, Deus ainda pode falar com um homem. E este homem é você. Ou mulher, seja lá como você queira. Deus não é machista, amém? Deus fala com homem e com mulheres. Glória a Deus. E olha o que ele fez. Edificou todo o muro quebrado e as torres. Enquanto o povo estava preocupado, aquele homem estava trabalhando. Enquanto aquele povo estava olhando, vendo se o furacão estava chegando, eles estavam adorando, levantando altares, glorificando o nome do Senhor, porque estavam crendo que alguma coisa ia acontecer. E aqueles continuaram levantando aquele muro, fechando as portas. E deixa eu te dizer uma coisa: o muro estava quebrado, mas um homem resolveu se levantar e consertar o que estava quebrado. Ele não ficou perguntando por que estava quebrado, ele não ficou dizendo que estava quebrado, ele não ficou murmurando que estava quebrado, ele simplesmente falou: está quebrado, eu vou consertar, eu vou levantar, porque muro significa fortaleza. O muro nas cidades não era simplesmente o fato das pessoas se sentirem safes, elas se sentirem seguras. O muro se chamava também de proteção. Algo estava quebrado. Aquele povo estava desprotegido. É uma das coisas que nós precisamos entender, que quando vem os furacões da vida, quando vem as tempestades da vida, quando vem os desertos, quando vem o inimigo, quando alguma coisa se levanta, se o muro estiver quebrado, a sua proteção está quebrada. E a primeira coisa que se faz é recobrar o ânimo. Não importa o quanto esteja quebrado, não importa o quanto esteja destruído. Se o teu ânimo for recobrado, o Senhor diz que aquele que chama, Ele é o que chama e o que o capacita também. Se o muro estiver quebrado, Ele vai te capacitar para você reconstruí-lo de uma forma que inimigo nenhum poderá penetrar. Vamos continuar lendo. 6, e pôs capitões de guerra sobre o povo, e reuniu-nos à praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos.
Irmão, você se animar, você se esforçar quando está tudo pago, quando a conta está paga, quando está tudo certo, quando não tem nenhuma enfermidade, quando está com o carro novo, quando está com a casa paga, é muito fácil. Agora você se esforçar quando parece que o chão saiu debaixo de você, se esforçar quando parece que a casa caiu, se esforçar quando tudo está ao contrário, tem que ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, ou a gente vive pela fé, ou o crente não vive, mas ele vegeta. É verdade o que eu estou te dizendo. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, ou o crente vive pela fé, ou ele não vive, ele vegeta. Ele está igual aquela pessoa, Maranata. Maranata. Não é que ele está glorificando o Senhor, ele está pedindo, vem logo, Senhor, porque eu não aguento mais. Como eu não posso tirar minha vida, vem e acaba com tudo. E o crente vive pela fé. Esforçai-vos, tem de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda essa multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Olha o homem que estava se levantando e levantando aquele exército, que infelizmente estava todo mundo para baixo. Estava todo mundo preocupado, desistindo, já não tinha mais força para lutar e nem para se levantar. Ele dizia assim, olha, vocês não se preocupam com o Senaqueribe, não se preocupam com estes reis, não se preocupam com o exército, porque o que está com nós é muito maior do que o que está com eles. Nós vamos vencê-los. É isso que Deus diz para nós todos os dias. Não se preocupe, irmãos. Não é que a gente não vai se preocupar. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, mas uma coisa nós precisamos aprender: descansar no Senhor. Vou trabalhar sim, vou me levantar sim, vou lutar no dia a dia sim, mas uma coisa é certo: a minha prova vai acabar, esse deserto vai acabar, alguma coisa vai ter que acontecer. Nada é para sempre, irmãos. Nada. Nem sua vida aqui na terra. Depois daqui é outra história. Então saiba de uma coisa: essa luta que você está passando, esse opressor, esse Senaqueribe, ele vai ter que morrer. Ele vai ter que morrer. Por favor, não estou falando de pessoas, tá? Porque tem gente que luta um com o outro aí, acha que eu estou falando que vai morrer o cara que você está lutando. Não, não é nada disso. Eu estou falando das suas lutas. Eu estou falando dos seus desertos, estou falando dos Senaqueribes da vida, do opressor. Ele vai ter que acabar. Maior é o que está em nós. Vou falar de novo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está lá fora. Maior é o que está em nós do que aquele que está na sociedade. O Senhor, Ele é suficiente, poderosamente, muito mais do que qualquer coisa. Mas é difícil a gente conceber isso no nosso espírito. 8. Com Ele está o braço da carne, mas conosco o nosso Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas batalhas. E o povo descansou na palavra de Ezequias, rei de Judá. Olha o que esse homem está dizendo. Ei, com eles está o braço da carne, pode até se julgar ser forte, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas batalhas. Então o povo ouviu aquilo e descansou. E ali o povo começa a crer, depois de tanto que o rei Ezequias começa a falar com aquele povo, aí o povo começa a despertar. E Ezequias fala assim, olha, eles podem ser fortes, eles podem ser os caras que têm os braços fortes, podem ser musculosos, mas conosco está o Senhor nosso Deus. E diz a Bíblia que o povo descansou na palavra do rei, e o povo descansou na palavra daquele guerreiro. E é isso que nós precisamos aprender. A Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele é o nosso Jeová, Ele é o Senhor das guerras, o Senhor das batalhas. Ele vai adiante de nós, desde que você tenha uma aliança com Deus. Deus não vai adiante de ninguém que não tem aliança com Ele.
E ter aliança com Deus não é simplesmente pertencer a uma igreja, ser membro de uma igreja, vir aos cultos. Não. É criar um vínculo e uma intimidade com Ele. Eu não estou falando de ser perfeito, eu estou falando de ser uma pessoa que reconhece as suas falhas e confessa os seus pecados ao Senhor. E que tem um desejo de mudar. Vou dizer mais. O ladrão da cruz, ele não teve tempo nem de mudar. Mas o coração dele era sincero. Você sabia que o fato de você decidir, um exemplo hoje, o fato de você decidir hoje, se Jesus voltar depois de 1 minuto, você vai para o céu. O ladrão da cruz, ele estava lá na cruz juntamente com Jesus, e um criticando Jesus e o outro dizendo assim, cala a boca, e nós somos ladrão, nós somos vagabundo mesmo, nós somos da facção mesmo, nós somos o terror de Jerusalém. Mas esse aqui é Jesus Cristo. Ele nada fez para estar aqui nessa cruz. Você quer zombar? Zomba de mim. Quer zoar? Vamos zoar com os soldados para levar uma flecha, uma seta, alguma coisa aqui, mas desse cara não, ele não fez nada. E aí ele diz assim, Jesus, quando o Senhor entrar no teu paraíso, lembra de mim. E o que Jesus disse? Ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Aplauda mais forte ao Senhor. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, para mudar a sua história, para jogar o teu passado no mar do esquecimento e para dizer, ainda hoje eu mudo a tua história. Este é o Deus a quem servimos. Ele não é como nós, não. Perdoa, mas daqui a pouco tem uma briga, joga na cara de novo, igual marido e mulher. Perdoa, tem uma briga, joga na cara de novo. O cara está com 20 anos, pecou, está com 60, andando de amuleta, joga na cara de novo. E Jesus não, ele perdoa. E perdoar é esquecer. E não se lembra dos teus pecados, não me lembro. Você já pensou se Jesus lembrasse dos nossos pecados, irmãos? Não sobrava um. Não sobrava um. Deus não quis matar o povo de Israel, não quis fulminar? Você está pensando que o povo era diferente do de hoje? Não, igualzinho. Moisés, sai da minha frente, eu vou fulminar esse povo. Não, se o senhor fizer isso, você vai ter que arrancar meu nome também. Você vai ter que acabar comigo também. Moisés intercedeu. O que eu estou tentando trazer para você agora nesse ponto é que naquele momento Deus levantou aquele rei para mudar uma história de um povo. Um homem que se animou diante de todo o desânimo, diante de toda a cara que tinha desânimo de todo mundo dizendo, vou morrer, ó vida, ó dor, ó céus. Eu sabia que não ia dar certo, eu te disse. Lembra da hiena? Eu te disse, eu não te disse, ó vida, ó dor. Eu não sei quem que está. Foi agora num dry clean que eu estava trabalhando. Eu não sei o que eu tomei, sabe? Deu aquela acidez, aquele negócio. Eu comecei a tossir. A mulher falou assim, isso deve ser bronquite, né? Eu falei, está amarrado e sem poder, não tem bronquite. A mulher ficou me olhando. Diz ela que é crente. É porque minha filha estava assim tossindo. A sua filha está com bronquite? Eu não estou. Ela saiu de sapatinho, saiu. Irmãos, a gente não pode deixar o diabo jogar esse entulho na nossa mente, no nosso coração, nem no nosso corpo, não. Foi exatamente o que o rei Ezequias fez. Ele falou, quer saber de uma coisa? Se vocês se acham perdedores, se vocês querem ser escravos, o problema é de vocês. Eu não, eu vou me levantar. O Deus a quem eu sirvo, Ele é poderoso para mudar essa história. Vocês querendo ou não, vocês se juntando comigo ou não, Deus vai mudar essa história, porque Ele é maior. Amém, igreja? Olha para o teu irmão, para a tua irmã da esquerda, da direita, da frente para trás e fala assim, olha, muda essa carinha sua, vai. Deixa eu falar uma coisa para você. Vem cá. A Bíblia diz que Jesus é o dono do ouro,
Você acha que ele é mesmo? Você acha mesmo? Tem certeza? Se ele entrasse aqui hoje e desse uma de Silvio Santos. 1 milhão para você, 1 milhão para você e para você. Fala a verdade, você estaria pulando aqui agora, não estaria? Hein? Estaria ou não estaria? Não vem com essa de santidade dizendo que não. É porque não tá. Porque se ele passar aqui, você pula, você quica, você anda de uma perna só. É ou não é? Hein? Já pensou? Não tem que trabalhar amanhã, hein? Hã? E se eu te disser que a salvação vale muito mais do que isso? Aí o amém diminuiu. Quando eu falei de 1 milhão, todo mundo soube um riso, um rosto. Aí quando você fala da salvação, parece que... A salvação, meus irmãos. Olha, se o dia do juízo fosse hoje, você ia entender um pouco do que eu estou falando. Você já leu sobre o inferno? Eu não sou de falar essas coisas aqui não, mas hoje eu vou falar. Você já leu? É bom ler. Tem livros. A cara da Silene, quase entrando embaixo da cadeira já. Não, é bom você ler sobre o inferno e bom você ler sobre o céu. Entendeu? Para você saber o que está proposto para você. Não é o inferno, é o céu. É isso que eu estou querendo te dizer. E aquele que está no meio do muro vai decidir. Vai decidir. Por quê? Porque, irmãos, o pastor Cláudio Duarte, ele mandou uma mensagem para não sei quem, que mandou para não sei quem, que chegou para todo mundo aí, não foi? Não foi? O Cláudio Duarte é mais um. É mais um. Você viu o que aconteceu no México agora? Quantos morreram? 140. Tem gente que nem sabe, né? Um terremoto, 7 ponto alguma coisa, escala ou 8 pontos? 7,2 escala de terremoto do México, irmãos. Detonou com o México. Agora, se formou um furacão que vai supostamente passar hoje, de hoje para amanhã. Aonde? No Porto Rico? Escala 5. Irmãos, se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Deixa eu te falar algo. Isso aí está escrito na Bíblia. Tudo isso. Colunas de fogo, fumaça, sangue. Tudo isso está escrito na Bíblia. Agora, se a gente parar para pensar, nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a tudo. Agora, já pensou se você é uma pessoa preocupada e você não dorme por causa dessas coisas? Irmão, eu durmo. Eu durmo com a beleza. Durmo, ronco, perco a hora. Nunca perdi uma noite de sono, nem quando estive preso no meio de facção em São Paulo, 8 meses, eu não deixei de dormir uma noite. Na hora da contagem, eles tinham que me acordar. 6 horas da manhã, eu vou levantar para quê? Pastor, levanta aí. Está faltando um, é o pastor que está dormindo. Todo dia, contagem, de manhã e de noite, de manhã e de noite. De noite eu estava de pé, de manhã não. Não deixo de dormir, irmãos. Sabe por quê? Apóstolo Paulo diz assim, o viver é lucro, o viver é Cristo, morrer é lucro. Irmão, se eu for para o céu, eu não vou trabalhar mais. Se eu for para o céu, eu não vou mais ouvir ninguém chorar no meu ouvido. Eu não vou ouvir reclamação. Eu não vou ouvir irmão falando de irmão. Eu só vou ouvir coral de anjos. Vou ver um trono de glória. Você já parou para pensar como deve ser o céu? Ninguém quer, né? Porque todo mundo sabe que para ir para o céu tem que morrer. Ninguém quer morrer. Mas pelo amor de Deus, irmãos, céu.
Céu é céu. Se a gente comparar a terra, eu não vou dizer que é um inferno, mas é perto. Céu é céu. Você não precisa ter medo. Ei, um dia todo mundo vai morrer. Morreu o cara jornalista aí domingo, né? Fala comigo aí, ó. Eu não sei o nome dele, Rogerinho aqui. Bota pra cá. Volta pra mim aí, ó. Morreu. Hã? Não, ele estava bem, era o jeito dele mesmo. Morreu. O Rafael melhorou, né? Estava morto naquele hospital, não estava? A senhora achava que ele ia viver? Ele estava morto, ele não estava? Não mexia nada. O médico falou que se ele vivesse, ele ia vegetar, não era? Isso se ele vivesse. 3 alternativas: desligar o aparelho, ou deixar ele vegetar, ou não. Estava esperando a mãe dele chegar para desligar. Desligar o aparelho. 3 alternativas: desligar o aparelho, vegetar ou um milagre. Ele estava à beira da morte. Hã? Olha o apelido que colocaram nele. Menino dos milagres. Talvez você não sabe da história, depois você pergunta para outra pessoa, ela te conta. Não, é sério. O menino, ele morreu. Estava praticamente morto. Seu cérebro morto, tudo parado. Teve 2 paradas cardíacas. Estava parado. Irmãos, eu tenho certeza que ele teve uma experiência com Deus ali muito forte, não somente de ter sido curado. Ele viu alguma coisa, ele sabe de alguma coisa, e um dia ele vai me falar. Hã? Ele não estava respirando, só a máquina. Aí, naquela hora que ele estava orando, ele começou a respirar mais, porque a máquina deu um espírito lá. A dona Aura ficou assustada. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, o meu pastor, ele tinha um ditado, ele dizia assim: para morrer, basta estar vivo. É claro, é o que a gente falou domingo, irmãos. Ninguém vai falar, amanhã eu vou morrer, eu vou tomar café, eu vou almoçar, vou correr, depois vou morrer. Não, ninguém vai pensar assim. Mas e se acontecer? Você está preparado? Você está preparado? Deixa eu te falar uma coisa aqui, escuta. A Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 no telhado, um será levado, o outro deixado. Você sabia que as companhias de avião não permitem 2 crentes pilotar um avião? Sim, senhora. Não deixa. Sabia? Porque se acontecer o arrebatamento, o avião cai. Sim, senhor. Eles não deixam. A Bíblia dá uma proporção de 50%. Tá? 50%. Mas depois, quando você lê assim, Jesus dizendo assim: estreita e apertada é a porta que leva aos céus, e não, poucos entrarão por ela. Poucos entrarão por ela. Larga e apertada é a porta que leva para o... e muitos entrarão por ela. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Você quer trabalhar, trabalha. Você quer amar seu carro, você ama. Não adore, pode amar. Tá? Você quer amar sua casa, você ama. Mas alinhe o teu coração com Deus.